Então, amigos, vamos continuar falando sobre o diabetes. Estou abordando o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o que mais agride hoje. O tipo 1, em geral, é tratado com insulina, é bem juvenil, é muito comum em crianças, é bastante hereditário e é um tratamento bem rigoroso, com uma restrição alimentar importante e insulina desde o começo. O tipo 2, que é o que nós vamos tratar, que é o mais evitável e é o que pode ser curado, ele em geral começa o tratamento com alguns medicamentos para se tomar e mais um cuidado alimentar. Só que o cuidado alimentar que foi prescrito até muito pouco tempo atrás para o diabético, que era uma pirâmide alimentar que foi muito comum e muito utilizada e ainda é por alguns nutricionistas, ainda inclui 60% de carboidratos na alimentação. E isso, em geral, é uma abundância, é um excesso de glicose para quem está diabético que não é bacana. Então eu vejo aqui muitas pessoas chegarem com orientações já de alguns nutricionistas ou médicos ou endocrinologistas e que incluem essa pirâmide alimentar antiquada que tem carboidrato em todas as refeições, que ainda tem pão, inclusive francês, que ainda coloca bastante cereal, que tem vários lanchinhos e que a pessoa fica comendo carboidrato e se enchendo de glicose o tempo todo. Ainda tem um mito de que o suco de fruta é bacana. O suco de fruta ele concentra muito carboidrato que vem da frutose, não da glicose, mas que satura o fígado, que gera gordura no fígado. Então, as frutas não devem ser usadas dessa maneira, elas devem ser comidas com muito cuidado, no máximo 2 por dia, mesmo para quem não é diabético, para que se aproveitem as fibras, as vitaminas, os minerais, mas não da maneira como são usadas. Vejo muitos diabéticos usando excesso de frutas para compensar que não tem doce. Vejo muitos mitos errados de que, por exemplo, a batata doce é ótima, a tapioca é ótima, pode comer fruta à vontade, e não é verdade. A batata doce é uma boa raiz, um pouco mais fibrosa que a batata comum, mas é riquíssima em glicose. A tapioca, ela não tem o glúten que o pão tem, que é muito inflamatório hoje em dia, porque é transgênico, mas ela é riquíssima em glicose. Então, mesmo essas coisas, os integrais, o pão integral, o biscoito integral, o macarrão integral, o arroz integral, são melhores, eles têm mais fibras, mas eles têm muita glicose também. Tudo que é carboidrato, ou seja, todos os cereais, todas as raízes, tudo que leva açúcar, tudo que leva trigo, todas as batatas, as frutas, tudo isso é fonte de inundar o nosso corpo de glicose e que pode acabar criando bastante confusão. Nas frutas não é glicose, mas é a frutose saturando o fígado, atrapalhando mais ainda o metabolismo, formando gordura também. E nos cereais essa abundância de glicose. Açúcar é a mesma coisa, tanto faz o demerara, o mascavo, o refinado, o cristal, eles vão de qualquer maneira se transformar em glicose, alguns com mais danos, outros com menos. Quanto mais refinado, mais danoso é. Os adoçantes químicos, praticamente todos, são tão danosos ou mais do que a glicose, porque também informam ao seu cérebro que tem algo doce circulando e vão colocar insulina para circular igual. Vão aumentar a sua vontade de comer doce igual, fora os prejuízos da química envolvida ali, que eu não vou me detalhar aqui, mas que a maioria deles ou leva para o câncer, ou leva para danos cerebrais, ou leva para danos metabólicos tão graves quanto o uso do açúcar. O que sobra seria a estévia, a talmatina, o xilitol, que são mais naturais, menos agressivos. Mas o ideal é que a pessoa aprenda a não depender do doce para tudo, não depender do sabor doce, não ficar o tempo todo precisando adoçar. Se acostume a tomar café sem nada, se acostume a fazer uma limonada e não adoçar, se acostume a não depender de tanto carboidrato. Existem maneiras de se alimentar que quem está disposto a realmente cortar radicalmente os carboidratos podem curar a diabetes. Já existem hoje pacientes meus e clínicas fora do Brasil e muitos lugares tratando diabetes apenas com mudanças alimentares e mudanças de hábito de vida, e devagarinho vão recuperando o pâncreas, vão tirando as medicações e conseguem se curar completamente.
Agora, existe uma frase muito importante do criador da medicina que ele fala: você está disposto a tirar da sua vida aquilo que causa a sua doença? Então, a primeira coisa que todos têm que se perguntar quando vão ao médico se tratar é essa questão. Você está disposto a mudar na sua vida o que precisa ser mudado e que causou o seu adoecimento? Ou você quer só um remedinho paliativo, que é uma grande fantasia de muita gente, achando que vai ao médico, vai tomar o remédio que for e não vai precisar fazer mais nada. Não precisa se exercitar, não precisa comer menos, não precisa ter uma vida menos estressada, não precisa fazer mais nada, é só tomar o remédio. Isso é um grande engano. Não quer dizer que os remédios não resolvam, eles vão lhe ajudar. Mas no caso do diabetes, os remédios, quaisquer um que sejam, mesmo insulina, eles vão no máximo até 50% da questão. Se você não mudar seus hábitos de uma maneira dramática, você vai continuar adoecendo. Chega uma hora que os remédios para ser tomados não dão mais certo, não funcionam mais, não regulam mais a glicose, aí entra a insulina, que é muito penoso o processo, a pessoa tem que ficar o tempo todo se furando, olhando glicose, tomando daqui, tomando dali, dose de emergência, tendo hipoglicemias, é desconfortável, é injetável, fora o que você está dando de volta para o organismo aquilo que em geral ajudou a provocar, que foi o próprio excesso de insulina. Então, é um paliativo que muitas vezes salva a vida das pessoas, porque precisa um pouco da insulina para circular e tem horas que não tem mais nada sendo fabricado, mas não resolve o problema. O que não quer dizer que as pessoas devam parar de se medicar. Elas devem continuar a medicação, mas mudar o estilo de vida. As pesquisas todas mostram que a mudança no estilo de vida tem um papel mais importante no diabetes do que a própria medicação. E o que deve ser feito são as duas coisas, juntas, associadas, orientadas por um bom profissional. Para quê? Para que chegue um momento, se possível, a medicação seja diminuída, mas que seja sempre a menor quantidade necessária para manter seu organismo em ordem. E essas mudanças que sejam incorporadas definitivamente para a vida inteira, se cria um novo modo de se alimentar, que se cria um novo modo de lidar com o seu corpo, de exercitar o seu corpo. Não posso aqui detalhar porque cada orientação é muito individualizada, mas pense sempre que quanto mais carboidrato você come, mais você está saturando o seu corpo de um combustível que talvez você não esteja utilizando. Lembre-se que quem utiliza muito combustível é a criança em crescimento, é o adulto jovem que se exercita muito, é a pessoa que se movimenta muito. O adulto mais velho, que na maioria das vezes tem uma vida mais sedentária ou se exercita pouco, precisa pouco combustível. E o mais sábio é que vá diminuindo esse aporte de carboidratos à medida que a vida vai passando, até porque o metabolismo vai caindo naturalmente. Aos 50 anos, uma pessoa já gasta metade das calorias que gastava aos 30. Então, deveria estar comendo metade das calorias que comia aos 30, a não ser que seja um atleta, a não ser que seja alguém que se exercite muito. Fora isso, deve comer muito menos e uma distribuição em termos de nutrientes muito menos para o carboidrato, que é esse combustível todo, e muito mais para as proteínas, para os vegetais. Se possível, não ficar comendo com tanta frequência. Esse mito de comer de 3 em 3 horas já caiu por terra há muito tempo, na maioria das vezes mais prejudica do que ajuda, porque fica a pessoa comendo carboidrato de 3 em 3 horas, nunca que baixe os níveis de insulina. Então, isso tudo deve ser visto junto com o seu médico. Fazer uma bioimpedância que vai mostrar quanto de calorias seu corpo precisa, quanto de gordura seu corpo tem, se já passou dos 30% ou não, como está a sua gordura abdominal, o que precisa ser feito e qual é o tipo de alimentação, quanto desse carboidrato você pode ingerir por dia. Que não é que não posso comer nenhum, mas lembre-se que tem carboidratos nos vegetais, tem carboidratos em várias verduras e legumes, que são carboidratos mais fibrosos de absorção mais lenta. Deve-se evitar ao máximo aqueles que vêm
dos cereais, principalmente refinados. Tudo que é branco você deve evitar. Arroz branco, açúcar branco, farinha branca, essas coisas, massas brancas, evite ao máximo e procure um bom médico, faça bons exames, faça uma avaliação criteriosa e pense em tomar para si a responsabilidade sobre a sua saúde e que o remédio é apenas um coadjuvante. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.